Olá, galera! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia, do canal da família Fagnoni. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e dá um like, ok? Bom, pessoal, o tema de hoje vai ser sobre a cidadania italiana do meu esposo. Bom, tudo começou em maio do ano passado. O meu marido, ele joga beisebol, como eu falei num vídeo anterior. Para quem está entrando no canal agora, quem não sabe do que eu estou falando, verifica o vídeo anterior para vocês estarem sabendo do que eu estou falando, ok? Então, em maio do ano passado, o meu marido ele foi jogar um campeonato, um sul-americano, no país da Argentina. Ele foi com a seleção brasileira e lá ele foi para jogar, né, representar o Brasil. E como ele tem contato com muitas pessoas que são bem conhecidas, conhecem bastante coisa, tem uma pessoa da Argentina que ele tem contato. Eles conversando, perguntou para ele se ele não tinha descendência de italiano, se ele não pensava em voltar a jogar profissional e se ele não teria vontade de jogar na Itália, porque na Itália tem também o beisebol profissional, que tem várias pessoas que jogam lá, ganham para isso e tudo mais, como em outros países também. Daí meu marido falou para essa pessoa que sim. Meu marido, pessoal, tanto da parte do meu sogro, ele tem a descendência italiana, e tanto da parte da mãe dele. Então daria para ele estar tirando dos dois lados. Daí eles conversando, a pessoa começou a falar para ele mais ou menos como que ele tinha que fazer. Ele gostou bastante da ideia. Quando ele voltou desse sul-americano, ele falou comigo sobre essa conversa que ele teve com essa pessoa muito influenciada, né, no meio do beisebol, um argentino, inclusive. E a gente começou a gostar da ideia, gostamos bastante da ideia, mas até então a gente não sabia nada sobre a família dele, sobre essa origem, essa descendência italiana, essa árvore genealógica dele. A gente teve que buscar do zero. Por quê, pessoal? Ele resolveu tirar pelo pai dele, que ele achou que seria muito mais fácil. E o meu sogro, a mãe dele se relacionou com o pai dele. Ele tinha sido casado em São Paulo, daí conheceu a mãe dele. Eles não foram casados, teve ele, o meu sogro e a irmã dele. E o pai dele falava para a mãe dele que ele era italiano, que ele veio da Itália. Ele não chegou a conviver com o pai dele. E depois ele voltou a morar em São Paulo e faleceu, mas não teve contato com o pai dele. Então a única coisa que ele sabia sobre o pai dele, ou sobre a família do pai dele, seria que ele era um cidadão italiano e que tinha vindo da Itália. Tá, daí nós começamos a pesquisar sobre a família Fagnoni. Entramos no Museu da Imigração de São Paulo, começamos a procurar Fagnoni não achava, tentamos entrar na internet, não achava. Daí tivemos a ideia de procurar na rede social, como a gente não tinha contatos. E numa rede social a gente encontrou um grupo de família que se chamava Fagnoni-Fagnoni. E eu comecei a mandar mensagem perguntando, descobrimos primas do meu sogro, sobrinhas dele, desse casamento que o pai dele teve com essa mulher de São Paulo. Ele teve outros irmãos, ele descobriu sobrinhas do irmão dele. E começamos a perguntar, começamos a descobrir a árvore genealógica da família. Mas também tudo muito cru. Ele nasceu em São Paulo, o pai dele, né, que se chamava Miguel. Ele nasceu em São Paulo, ele casou em São Paulo com a minha avó,
a sobrinha dele falando, e faleceu em São Paulo. Falou o cemitério que foi enterrado, e ela falou: vai no cartório de São Paulo que vocês acham todos os documentos dele, nós não temos documento, ficou tudo muito cru. E ela falou que, na verdade, era Fagnoni, o Fagnoni foi abrasileirado, mas o certo de escrever era Fagnoni e não Fagnoni. Daí ela falou que o Miguel, que é o pai do meu sogro, ele não era italiano, ele nasceu no Brasil, e quem transmitia a cidadania era o vô do meu sogro, o bisavô do meu esposo, que é o Antônio Fagnoni. Ela falou que ele nasceu na Itália, mas ele tinha casado e falecido no Brasil. Daí ficou mais claro pelo sobrenome, porque nós começamos a procurar Antônio Fagnoni, que era o antenato do meu marido, que é onde ele deveria achar desde ali então, para conseguir fazer a cidadania italiana, fazer o seu processo da cidadania italiana. Daí fomos no museu novamente, no Museu da Imigração de São Paulo, e achamos o navio e o ano que ele tinha vindo, qual a data de aniversário dele. E essa pessoa, essa sobrinha do meu sogro, ela tinha falado que ele tinha vindo do norte da Itália e tinha passado o nome da cidade também. Então algumas coisas ficou mais fácil, mas ao mesmo tempo também complicado, uma incógnita, porque ninguém tinha documento, a gente teve que começar do zero para estar achando esses documentos. E começamos a procurar, fizemos a árvore genealógica, daí entramos em contato com os cartórios de São Paulo, que ela tinha passado mais ou menos onde ela achava que tinha, onde o pai do meu sogro tinha falecido, entramos em contato, fizemos tudo por via administrativa, não precisamos fazer via judicial, foi tudo via administrativa. Mas os cartórios de São Paulo, eles não gostam, parece, de fazer retificações. Por quê? Desde o nome do avô do meu marido até a minha filha estava Fagnoni. E o antenato, a gente achou o nascimento, o casamento e o óbito dele, do Brasil, estava como Antônio Fagnoni. Então, desde o antenato, a gente tinha que ter, desde o avô do meu sogro. Então, desde o avô do meu marido, tinha que estar mudando o nome, fazendo as retificações, porque estava tudo Fagnoni. E tem que ser, quem tira a cidadania italiana sabe que tem que ser os documentos exatamente iguais, igual do seu antenato que transmite a cidadania. Tem que ser exatamente igual. Começamos a entrar em contato com o cartório de São Paulo, mas eles demoravam para responder, eles falavam que ia ver se conseguia, daí nós conseguimos achar o nascimento dele, o casamento dele, mas o nascimento do meu sogro parecia que ele não tinha sido registrado, a gente não achava em cartório nenhum de São Paulo. Ficamos 2 meses praticamente para achar a certidão de nascimento do avô do meu marido. E nós começamos a verificar que o cartório, eles estavam, não estava falando a nossa língua. Eles agiam de má fé, não queria fazer, demorava. Daí tem um amigo nosso, que ele é cartorário, ele trabalha num cartório aqui no distrito da nossa cidade, aqui na cidade ao lado. E explicamos para ele o processo, como que estava, referente ao cartório, e ele falou: vou ajudar vocês. Agora vai ser cartório com cartório. O pessoal de São Paulo, capital, eles são mais difíceis mesmo de fazer retificações. Eles não gostam muito, porque a demanda do trabalho deles são maiores, porque a cidade é grande. Daí ele pegou essa boa causa para nós, ficava enchendo o saco do cartório todos os dias. A gente conseguiu fazer todas as retificações do nome do avô do meu esposo, para estar mudando do meu sogro, o do meu marido e da minha filha, né? Daí, graças a Deus, com essa ajuda desse cartório, desse nosso amigo, a gente conseguiu fazer todas as retificações.
Mas assim, pessoal, começamos as retificações em maio, demorou só as retificações mais ou menos entre 2 meses e meio. Foi bem demorado porque empacou ali no nascimento do avô do meu marido. Mas graças a Deus conseguiu, deu certo e tal. Daí quando a gente conseguiu todas as retificações, nesse processo de retificação, de verificar a cidadania, tudo, o meu marido, esse influente passou o telefone do empresário da Itália, que é onde ele falou que meu marido tinha que ter contato com ele já estava sabendo sobre o meu esposo. E meu marido começou a mandar mensagem para ele já sabia, gostou da ideia e falou: quando você tiver desde o seu antenato italiano até todos os seus documentos corrigidos, apostilados com a tradução juramentada e apostilados, traduzidos e apostilados, você me fala, você me manda, que daí a gente volta a se falar. E nisso também, esse empresário, ele começou, a gente passou os dados do antenato do meu marido e ele começou a procurar lá na Itália, né, para descobrir, para verificar onde que era, mas ele não conseguiu achar. Daí eu sabia a comune que estava, a cidade que estava, descobri o e-mail, mandei contato com a comune. A comune demorou mais ou menos uns 10 dias para me responder e falou: ok, vou fazer a busca do seu antenato, mas para isso você precisa fazer um depósito de 10 euros, que mais ou menos daria 50, 55 reais. E eu tenho uma prima e uma tia minha que está na Itália há mais ou menos 10 anos. E como a gente nunca tinha feito um depósito internacional, não tinha a menor ideia como que fazia, eu pedi socorro para minha tia e para minha prima. Falei se elas poderiam fazer de lá da Itália o depósito para a comune e me mandar o comprovante que eu depositaria o valor em real na conta dela do Brasil. Ela aceitou de boa, fez na mesma hora a transferência para a comune, me mandou um comprovante, já mandei o e-mail para a comune falou para estar aguardando. Demorou mais ou menos para eles mandarem a certidão do antenato italiano, o nascimento dele, uns 15 dias. Não foi tão demorado, foi rápido. Eles me mandaram em PDF por e-mail, não precisei mandar carta, foi tudo por e-mail, contato com a comune, pessoal da Itália, foi bem de boa. Daí com o documento do antenato do meu marido, os documentos todos retificados, a gente começou a fazer a tradução juramentada, né, conforme as leis, porque antes de começar a fazer a cidadania italiana, a gente começou a entender bem como que era o processo da cidadania, o que a gente precisava fazer para se tornar um cidadão italiano, procurando na internet, vídeos, como que seria o processo, e começamos a fazer tudo certinho e também esse empresário falava mais ou menos como que era, a gente começou a saber como que tinha que fazer. Tudo que precisava dos documentos, a CNN, tudo, para estar levando para a Itália quando meu marido fosse. Beleza, daí tava com certidão de nascimento do antenato dele em mãos, em PDF, tava com os documentos retificados, tudo